Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião, servidos nos dias 10 e 20 de cada mês. Ui, ui. Como é que é? Joel, Agora temos uma nova fórmula inicial. Explica aí ao pessoal. é isso. Ou seja, nós para não gastarmos os cartuchos todos de uma só vez, vamos dividir os programas desta temporada até ver, porque aqui quem manda somos nós, portanto, até ver, nos dias 10 e 20 de cada mês. Quer dizer com isto que andamos a imitar o nosso pastor que fazia só 2 vezes por mês e nós fartávamos de gozar com ele? Não, eu acho que o que nós fazemos não é de todo comparável, porque nós é nos dias 10 e 20. Mais nada. Todos os meses têm 20 dias, não é? Portanto, só há um que pode ter os 28 ou 29, portanto a gente está safo de fazer só um programa mesmo. Estamos sempre Somos bem. preguiçosos, mas não tanto. Exatamente. Será Como é que é? com Solos, isto, Tiago? desculpa lá, será com isto, Diz-me. será que isto quer dizer que nós estamos a ficar perfeccionistas? Eu acho que estamos. É provável, porque, como em tudo que se ganha uma certa consistência a fazer, eu acho que uma pessoa vai aperfeiçoando fórmulas, não é? E pronto, depois de mais quase 40 programas gravados, é normal que a gente comece a aprender algumas coisas. A não nos metermos em tantas vacas frias, por exemplo. Também, por exemplo. Há uma coisa que muda, não é? A verdade é que esperamos nós a partir de 1 de outubro, nós estamos a gravar isto em setembro, voltamos a uma vida relativamente normal, a tentar uma normalização, e a verdade é que acabamos por ter menos tempo do que aquilo que teríamos o ano passado. Somos pessoas responsáveis, trabalhamos, metemos em outras coisas e, portanto, achamos que 2 vezes por mês conseguimos fazer algo simpático e com qualidade. Sendo que desde que começámos a gravar, a nossa média até tem sido 1 ou 2 por semana, portanto sim. Já nos estamos a preparar para as férias de Natal. Vamos ver. E então, okay. Solos, Tiago, conta-me lá. Vamos, no último programa que gravámos, também tínhamos um convidado, aliás, acho que se calhar nos 2 últimos programas, sim. E não temos discutido coisas importantes. Eu, pelo menos, que agora voltei a pegar em algumas séries, uma que tu adoras, quero saber o que é que andas a ver, especialmente a ver e a ler. Eu ando a ler muita coisa, mas eu estou a olhar ali, eu normalmente faço uma pilha com os livros que leio durante o mês. E neste momento já deve levar quase 1 metro de altura. Estou a falar sério. Olha como um metro é isto, certo? Bem, eu depois posso pôr a fotografia e tu juntas com o post, que é para o pessoal ver. Ou então sigam-me nas redes sociais, porque todo o início do mês ou todo o final do mês eu ponho a lista daquilo que li. Não, e coisas interessantes. Terminei uma série de banda desenhada que tinha lido metade. Portanto, tinha lido os primeiros 4 volumes, que é Arrow County, que é uma série de terror. E tem alguns momentos mais parados e mais quietos, mas eu acho que o nível médio é alto. Portanto, é a história de uma bruxa que é morta pelos habitantes de uma aldeia e que promete vingança, e depois tu segues a história de uma miúda que pode ser a reencarnação ou aquela bruxa de alguma forma. Tem alguma piada. A arte é muito consistente e eu gosto, pessoalmente. Eu acho que ele falha ali um bocadinho a determinada altura, mas a construção que ele faz é uma construção muito interessante, porque ele vai pescando sempre, ele vai-te dando pistas e depois vai juntando os nós. Portanto, é engraçado. E pegando na questão do terror, tu sabes, portanto, esta semana terminei 2 séries, uma delas é o Midnight Mass, na Netflix. Já começaste a ver, não? Ainda não. Agora tenho muita coisa. E terminei o Nine Perfect Strangers, que já começaste a ver essa? Não, estou a ver outra coisa que tu gostas muito. Não, então a gente já lá vai, eu até já acho que sei o que é que tu estás a ver, mas... o Midnight Mass é criado e escrito e realizado pelo mesmo tipo que criou o Hill House.
eu acho que tem algumas semelhanças em termos de escrita, portanto aquela escrita mais que define bem as personagens, que é uma escrita, apesar deles considerarem as duas séries como terror, eu acho que é limitativo. Portanto, o pessoal dizer, eu não vou ver Sim. porque é uma série de terror, eu acho que perde um pouco. E, aliás, eu estava a falar com alguém, acho que era com o Tiago Ferreira, esta semana, e ele estava a perguntar, e dá para ver com Anice? E eu disse-lhe, não sei, por exemplo, o Walking Dead é muito mais violento e muito mais gore do que isto. O que é que a série trata? A série trata da chegada de um padre a uma ilha, e a determinada altura tu percebes que há ali qualquer coisa de errado. Essencialmente o que faz bem a descrição do que é uma seita e da forma como os textos bíblicos podem ser mal utilizados e da forma também psicológica, como é que se pode passar, se quiseres, de alguma santificação e piedade, ou de um desejo por santificação e piedade para algo que nós não vemos como fé verdadeira. Portanto, essa parte religiosa eu acho que está muito interessante. Depois tem uma parte sobrenatural que eu percebo a ligação que ele queira fazer, mas que a mim me custou um bocadinho de engolir no início. Depois, no final, eu acabei por me abstrair da parte sobrenatural. Abstrair não no sentido de não olhar para ela, porque é difícil, ela ocupa os últimos 2, 3 episódios de forma muito clara, mas não achei que fosse um conjunto tão orgânico quanto isso. Okay? Eu acho que o Hill House é um produto muito bem feito, muito orgânico, Eu muito só quero coerente. saber, eu na verdade só quero saber se isto está mais Hill House ou se está mais Bly Manor. É só para Eu é que isso diria para que, mim é que vai, sim, é que vai eu diria que definir. na É a questão linha que das define. interpretações e da escrita está mais Hill House. Na Isso é questão logo de uma grande vitória. conjunto, na questão de conjunto, eu acho que está mais Bly Manor. Ou seja, eu acho que está uns passinhos à frente do Bly Manor. Acho que tem mais qualidade do que isso. Mas provavelmente eu não gostei tanto porque não sabia aquilo que ia. E quando percebi aquilo que era, aquele contexto levou-me a ter dificuldade com a ligação entre o contexto dado, ou seja, o contexto religioso, com o contexto sobrenatural. Okay? Foi isso aquilo que a mim mais me gostou. Quanto ao Nine Perfect Strangers, eu diria o mesmo, excelentes interpretações, muito bem escrito em termos de descrição de personagens, a maneira, alguns dos diálogos e algumas das coisas que estão escritas em termos de construção de personagem, de evolução de personagem, é excelente. Mas depois o final, a maneira como a série se amarra, a maneira como a série culmina, É só eu uma temporada? detestei, Ou vai ter? É não, mesmo só? Então se calhar vejo. dificilmente. Mas eu detestei os últimos 2, 3 episódios. Portanto, eu acho que os primeiros 4 são das melhores coisas que eu já vi, em termos até de escrita. Aquilo é a história de 9 tipos que entram para uma clínica para curar os traumas, os problemas, as questões, e entretanto são tratados com drogas. Pronto. Se quiseres, é isto. A determinada altura aquilo fica demasiado psicadélico e Não. não é tanto por uma questão de droga, é também pela forma como aquilo liga, mais uma vez, com um aspecto sobrenatural ou não, pode ser somente um aspecto químico. Mas eu não gostei da maneira como a série terminou. Agora, vale a pena porque em termos de interpretações tens ali gente que a série é muito boa em termos de interpretações, em termos de personagens consegues evoluções. Tem uma senhora que eu não gosto que é a Melissa McCarthy, que eu não Não estou a ver gosto, é quem. aquela senhora mais forte que faz aquelas comédias parvas e entra no último Ghostbusters, que é só o elenco feminino. Já sei. Ai, não gosto nada Eu dessa. não gosto dela na parte de comédia, eu acho que ela é uma excelente atriz. Aliás, eu acho que ela é uma excelente atriz, eu não me revejo no tipo de humor que ela faz, mas eu acho que dramática, em termos de drama, ela é muito, muito boa e ali prova que é uma excelente atriz que se está a perder, na minha opinião, naquele estilo de comédia parva que não sai muito daquela coisa. Portanto, Pois. mas pronto, e tu? Sempre ouvi dizer que um bom
um bom comediante, um bom ator de comédia se adapta muito bem a papéis. Sim, normalmente alguns dos papéis que mais acabam por dramáticos. ir para esse lado, eu estou-me a lembrar do Jim Carrey, que eu acho que em termos de dramáticos é muito bom, ou seja, em termos de drama, mas há outros. Sim, eu estou-me a lembrar de outro, de uma série que eu estou a ver. Aliás, estou a ver esse mesmo ator em duas séries. Uma é o The Office, Steve O Carell, outro é e o Morning Show. da Apple. Não. Exatamente, o The Morning Show. Vou-te confessar, ou seja, eu estou na terceira temporada do The Office. Trader. Quando comecei, quando comecei a ver, estava giro, mas aquilo realmente depois cresce. Houve uma altura que aquilo para mim estava linha a linha com Modern Family, ou seja, em termos do estímulo que eu sinto daquilo estava parecido, mas agora confesso que, ou seja, o Modern Family é aquilo, de vez em quando não tenho nada para ver, é aqueles episódios de 20 minutos que é ótimo, tu vais lá, riste um bocado e desligas e passas à próxima. Eu agora acho que de séries assim de comédia que eu não sou grande fã do género, mas o Office realmente eu percebo e tenho que dar o braço a torcer, que estou a gostar de ver. E rio-me com aquilo, eu acho as personagens são boas. Portanto, por muito Dá para fazer um podcast só um por mês? Exatamente, agora acabou-se, não é? Mas é isso, além do The Office, estou a ver voltou agora a segunda temporada do The Morning Show, que tem o Steve Carell também. E é isso, é um bom ator, é um bom ator, é aquela malta que se adapta bem a um papel mais dramático, não tem nada de comédia o papel que ele faz e está muito fixe. Ontem comecei, que o episódio acabou e eu depois acordei quando ele acabou, mas até uma série que eu estava a pensar que estava com alguma curiosidade, que é de ficção científica, é tipo Game of Thrones no espaço, que é uma nova da Apple TV, que é o Foundation. Sim. Mas não me aguentei, estava cansado, ou seja, quero rever algumas coisas, mas é mesmo aquela coisa, montes de planetas, montes de planetas, é preciso estar ali com uma hora e tal de episódio, a quererem dar muito contexto no primeiro episódio das coisas, um episódio depois um bocadinho mais parado com alguma ação, mas o que interessa é a trama, e às 10h30 da noite confesso que já não consegui acompanhar tudo, mas quero dar uma oportunidade, pareceu-me que podia ser engraçado, pelo menos eles vêm a anunciar a série há tanto tempo que eu já estava naquela, há mais de um ano, quero dar uma oportunidade a isto. Mas pronto, não teve aquele efeito, quero acreditar que foi por causa da hora, vou dar mais uma oportunidade, mas adormeci aos 25 minutos, adormeci, não puxou assim bem. Deixa-me só dizer-te uma coisa, antes, tu chegaste a ver o The Witcher? Eu vi o The Witcher, cá de voltar só em 2022, não é? Acho que em dezembro, não sei se... em dezembro? Pronto, eu achava que sim, mas se calhar posso estar a fazer confusão. Eu tentei ver, e da primeira vez desistimos. Tentei voltar agora, vou no terceiro episódio, mas há ali qualquer coisa que me impede de ter algum gozo. Eu acho que é ele. Mas entretanto ando já no quinto volume. Estás a gostar dos livros, não é? Dos livros. Não é uma leitura compulsiva, no sentido em que eu estou com muito... Ou melhor, eu tenho lido compulsivamente. Este mês li 3, ou vou no quarto, ou vou no quinto. Não, eu diria que isso vou no quarto. Eu diria que é um bocado compulsivo, então. Não, o compulsivo, pois, o compulsivo naquele sentido de ser uma leitura fácil. Ele obriga-te a ter algum cuidado com a forma como tu lês. É um tipo com muito sentido de humor, e às vezes um bocado negro e às vezes um bocado cínico. Vai Tudo brincando certo, então. até... Parece-me bem. Não, por exemplo, os 2 primeiros livros, isto não era uma série de livros. Portanto, ele começou por criar a personagem numa série de contos para revistas polacas. Então, os 2 primeiros livros são contos, uns maiores do que outros, e tem piada porque ele faz a construção dos contos infantis ou dos contos populares. Ele brinca com aquilo que tu sabes acerca de fadas ou acerca de trolls e afins, e acaba por desconstruir toda aquela ideia. Depois, entretanto, aquilo teve algum sucesso, ele
licenciou aquilo para jogos. Eu já não sei se foi antes de começar então a série de romances ou depois, mas os romances tornam-se interessantes porque, por exemplo, para quem leu ou Tolkien ou para quem leu George R. Martin, ou por exemplo, como tu que estás a ler o Jim Butcher, e o Jim Butcher é muito americano naquele sentido que é aquela lógica, portanto, mesmo quando muda tudo, tu sabes onde é que está o princípio, o meio e o fim. E ele aqui foge um bocado, por exemplo, eu ontem estava a ler um dos livros, o quarto, e ali a pouco mais de meio há, não sei, uma dúzia, 20 páginas em que eu não consegui parar de ler porque aquilo estava num movimento louco. E depois apanhas com 2 capítulos e os livros dele normalmente têm 5, 6 capítulos, portanto são coisas mais longas. Estes livros têm à volta de 300 páginas. E torna-se interessante porque ele não está preocupado com o princípio, meio e fim. É aquela história que ele tem para contar e ele vai ordenando a história da maneira não muito comum, não muito típica nos livros de fantasia, mas que se torna, eu diria, até mais literário no sentido como ele aborda a própria narrativa. Portanto, nesse sentido, estou a ter muito mais prazer a ler os livros do que a ver a série. Concordo que o ator eu também tive alguma É dificuldade. difícil, pá. O gajo. Eu Henry depois, Cavill, eu acho que. que foi o Super-Homem também. Eu acho que. Eu acho que falei com alguém que jogava o jogo, etc., e diz que era mesmo assim, ou seja, que é uma personagem muito. Mas aquilo traduzido para televisão, não sei. Embora o Bocadinho de livro emoção. seja mais emotivo, mas há ali um lado de poker face que é muito real. Sim. Mas eu acho que ficou demasiado. Ou seja, vi os episódios na boa, ou seja, não cansei, vi na boa, mas se me perguntares o que é que eu me lembro da série, não me lembro de nada. Ou seja, lembro-me, Sabes não que me eu lembro a de nada. semana passada tentei ver o filme de anime que foi lançado há 2 ou 3 semanas para tentar perceber se era um problema da série ou era um problema meu ou um problema dele. E continuo a achar que, ok, está giro, mas também não é nada que me pegue por aí. Sim, Eu vi sim. metade e provavelmente não vou ver o resto. Olha, só antes da gente partir para o nosso tema, deixa-me dar uma sugestão, porque foi uma coisa interessante. Eu estava a ouvir um podcast a semana passada em que se falava sobre podcasts, e já não sei qual é que era, já não sei porquê, mas alguém dizia que o facto de ser som permitia que um maior número de pessoas estivesse a participar e que às vezes até ultrapassando a questão da gaguez ou afins, ou melhor, gaguejando, a pessoa que o ouvia acabava por ultrapassar isso. Então, como quem nos ouve sabe que eu tenho sofro de vez em quando alguma gaguez. Neste episódio, acho que ainda não. Portanto, quem ouvir primeiro este episódio vai ter que ir algum atrás, porque este o Tiago não está a ser bonzinho para os nossos não é espectadores, para os nossos ouvintes e pronto. E espectadores também, para quem nos segue no YouTube. É verdade. Não, mas queria sugerir um podcast em que um dos tipos sofre também de alguma gaguez, mas que eu acho que está interessante, que é agora não lembro como é que o podcast se chama, é patrocinado, criado pela Saída de Emergência, portanto, que é uma editora da saga do assassino. Sim, que tem alguma predileção também por livros de fantasia. Chama-se Bangcast. Pois, porque eles tinham um festival Bang, não é? Eles tinham qualquer coisa que é o Bang, não sei se é o festival. E tem a revista que normalmente oferecem na FNAC. Ok. Tem alguns contos, tem alguns artigos, pode ter pré-publicações. Então é o Luís Corte Real, é o Luís Filipe, agora não me lembro do último nome, e é o Bruno, agora também está-me a dar uma branca, que um deles, o Luís Corte Real, é o editor e fundador, salvo erro, da Saída de Emergência, e os outros 2 são os escritores, Bruno Martins Soares, é isso? E anda muito à volta, eu já ouvi alguns podcasts, um sobre super-heróis, outro sobre ficção e fantasia,
e agora estava a ouvir um sobre escrita. Portanto, é muito dentro deste universo da questão da escrita, da fantasia, da ficção científica, da televisão também, das séries. Portanto, vale a pena ouvirem e perceberem que às vezes não é pela pessoa gaguejar ou não que não tem nada de interessante a dizer. É isso aí. E mais uma vez, ouçam a 1,75 que eu gaguejo muito menos. Mas aposto que não houve ninguém que tivesse desistido do nosso podcast porque de uma outra vez tu gaguejas. Pelo contrário, aposto que que as Vamos pessoas fazer até assim, ficam. se alguém desistiu, que se acuse. Exatamente. Gosto disso. Gosto disso. Então, meu caro, Joel, tema 2. estávamos com saudades desta parte, é verdade, mas vamos ao que interessa. Pegando no que estavas a falar de bruxas e de bruxos, ou seja, acho que agora o ideal é falarmos de credos. Credo! E vamos falar de. Olha, por acaso, olha, eu agora vou entrar aqui ainda por cima. Tu és professor da escola dominical, já é a segunda vez que eu assisto à escola dominical em que tu estás a lecionar sobre o Credo dos Apóstolos, e agora Portanto, duas chumbaste da coisas. primeira vez, né? Expliquei qual é Chumbei, é o por isso que nosso é por sistema. isso, O nosso é por sistema isso que outra vez e dominical é pelos muito vistos, realista. e pelos vistos vou chumbar outra vez. O Credo dos Apóstolos é o primeiro credo. Historicamente, poderemos dizer que sim. Ok. Portanto, provavelmente na forma ou fórmula, como quiserem, mais simples datará do século II, daquilo que eu me lembro agora. Não podes ter perguntas muito específicas, primeiro porque a gente ainda não terminou o estudo, embora já Exatamente. tenha dado isto por 2 vezes, mas a forma final será do século V ou do século VI. Sim. Ok. Portanto, vamos estar a falar do Credo dos Apóstolos, um bocadinho acerca do Credo dos Apóstolos. Tem sido. Eu estou a gostar imenso outra vez de retiro, ainda bem que chumbei da primeira vez e podemos estar outra vez Estamos a a brincar, estudá-lo. pessoal. Ninguém chumba na Escola Bíblica Dominical da Igreja da Lapa. Bem, quer dizer, por acaso na classe de novos membros se calhar podem chumbar, não é? Nesta em específico. Ou pelo menos adiar o exame. Exatamente. Mas se calhar antes de avançarmos com o Credo e falarmos um bocadinho dele, era fixe para quem não conhece o Credo que o pudéssemos recitar. De certeza que tu sabes de cor. Não sabes de cor o Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É isso aí. Sabes a vontade que eu tenho, sempre que eu sou, logo desde a primeira, da primeira aula que tu deste, a vontade que eu tenho é ir logo para creio em Deus Pai, Filho, concebido pelo Espírito Santo, deve ser para a sexta linha, que é quando diz que desceu ao Hades. É logo quando me... Mas se quiseres, antes de ires aí, a gente já endereça esse tema também. O que é isto do credo? Isto é algo da Igreja Católica? Isto é o quê? Bem, tu sabes que essa é a pergunta com a qual eu começo, e se calhar de uma maneira muito anticlimática, mas é tentar perceber qual é que é a relação das pessoas com o credo, ou dos alunos com o credo. Estamos em Portugal, somos um país católico. Eu diria que a maior parte das igrejas não usa, igrejas evangélicas protestantes, não usa assim tanto credos, catecismos e confissões. Poderá parecer às vezes uma coisa muito estranha. E isto casa até de alguma forma com aquilo que o pastor Diego disse há 2 programas atrás,
que é podermos ter a ideia de que a Igreja Protestante começou em 1500. Ou seja, que para trás da Reforma não há Igreja Real. Portanto, a partir ali do final do Novo Testamento até 1500, há ali um hiato. Portanto, o que é o credo? De forma resumida, como eu tenho tentado explicar, é um resumo que a Igreja faz daquilo em que acredita, e uma das coisas nas quais eu tenho batido um bocadinho, até com o uso do livro que estamos a utilizar, o Credo dos Apóstolos, do pastor Franklin Ferreira, que é um dos livros, não é o único, tu sabes. Temos batido muito na questão de o credo não é um texto divorciado da Bíblia. Se quisermos, eu vou voltar a repetir a ideia, é um texto que resume, e depois vai haver o outros credos. Tu há bocado perguntavas qual é que era o primeiro, depois podemos falar do credo niceno, do credo atanasiano, por aí adiante, que são credos que vão ser um bocadinho mais longos e vão ser mais específicos, que estão a lidar com falsos ensinos, com heresias, e aqui podemos dizer que qualquer um deles tem a função de catequizar, no sentido de ensinar, de preparar os membros da Igreja, os crentes, para saberem defender, por um lado, a sua fé, e por outro, para saber ser um resumo daquilo em que acreditam. E isso foi interessante, porque a gente, na primeira aula, salvo erro, a pergunta que eu fiz foi em que é que nós acreditamos, e provavelmente nós podemos passar muito tempo a escrever ou a falar dizendo aquilo em que acreditamos, e às vezes somos um bocadinho desconexos. O credo sendo muito simples, e é uma coisa pequena, portanto o credo, estou a falar neste caso específico do credo apostólico, na maneira como o pastor Franklin Ferreira diz, é o resumo das verdades essenciais cristãs, em que provavelmente todas as igrejas cristãs, independentemente de serem protestantes, católicas, ortodoxas, provavelmente já não tanto em algumas circunstâncias, mas são aquelas verdades absolutas em que todos nós acreditamos. Sim, Portanto, e uma das coisas, ou seja, tu, obviamente que muitas das coisas que aqui vou dizer aprendi com o professor Falcoares na escola de domingo, mas este credo, como tu estavas a dizer, face a outros, é um credo até bastante reduzido, e que a grande preocupação dele não é, ou seja, ir a todos os temas teológicos e mais algum, mas há uma centralidade em quem Deus é, ou seja, até a forma como ele está organizado. Sim. Exatamente, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em poucas palavras tentar descrever cada um e o papel de cada um na Trindade. Uma das coisas que, por exemplo, que tu também acho que já referiste, é que muitas vezes, hoje em dia, nós podemos estar um bocado mais divorciados dos credos, mas como tu dizias, este credo remonta ao século II. E há logo uma realidade no século II que é muito diferente da nossa, que é o acesso que as pessoas tinham à própria palavra. Né? A palavra ainda não era um conjunto de livros que era um conjunto de cartas, de coisas que andavam espalhadas. Eu ouvi o pastor James White chama, acho que é a transcrição, não é transcrição, não é transferência livre da Bíblia, ou seja, transferência, ou seja, que as coisas uma das coisas que mostra a validade da Bíblia também é que foram feitas tantas cópias e distribuídas pelo mundo todo, mas quando se junta, e acho que há umas centenas de manuscritos originais que se consegue originais, não originais, ou seja, sim. Que quando tu juntas tu vês que há muito pouca variação. Que há uma uniformidade. Mas pronto, neste contexto todo, de repente, e que tu tens toda a população, quase toda a população iletrada também, né? Realmente é preciso alguma coisa que ajude as pessoas a saberem o que é que acreditam, a ter fundamentos bases do que é a sua fé, que hoje é muito fácil para nós pegar no telemóvel a aplicação da Bíblia, fazer um search e encontramos logo o versículo que nos interessa, etc. 2000 anos atrás a coisa é muito diferente. Só para dizer, mas isto também não quer dizer que nós hoje em dia não necessitemos muito às vezes dos credos, porque
no meio de tanta informação às vezes é o contrário, é como é que a gente sintetiza realmente os pontos centrais da nossa fé. E este é um credo que por acaso sei de cor porque tenho ensinado às miúdas, e as minhas filhas também o sabem de cor, porque realmente é um credo simples, em que tu consegues dizer muito bem o que acreditas, em Deus Pai, Deus Filho, no Espírito Santo, qual é o papel de Jesus, Deus Pai que é o Criador, que, através do Espírito Santo depois vem a Igreja, etc, etc, etc. Portanto, é uma estrutura muito limpinha, porque tu ainda, não sei, foi na última classe que eu tive que tu até leste outro credo, que assim já era, ou seja, até o nível intelectual que é preciso, a atenção que é preciso é muito mais, ok, aqui já estamos a tratar de temas muito mais fundos. Este é um credo que diz-te quem Deus é. Três ou quatro coisas, deixa-me ver se eu não me esqueço nenhuma, mas não é uma teologia sistemática, portanto não é sequer um livro, portanto é um texto curto. O objetivo seria esse, seria o de, repara, provavelmente seria um resumo da fé que depois poderia ser, o que está a acontecer na escola dominical, ser estendido para a explicação daquilo que se diz. Ponto número um. Ponto número dois. Por estarmos num país católico, e provavelmente há muita gente que, não sendo crente, já esteve em contacto com o credo. Uma das coisas em que nós temos batido um bocadinho, não é por eu dizer o credo que sou crente. Eu posso ser crente e não saber o credo de cor ou não ter sequer algum acesso a ele. Já agora, não é por leres a Bíblia também que és crente. Claro. Mas o credo é mais do que um exercício de memória. Portanto, o credo em si é um texto que se baseia no Antigo e no Novo Testamento, que vai buscar a linguagem à Bíblia e, por outro lado, demonstra a confiança que nós podemos ter naquilo que estamos a dizer, não porque está no credo, mas porque o credo vai buscar a sua origem à Bíblia. Ok? Eu ia dizer outra coisa qualquer. Então, mas deixem. Então diz, eu já voltei a esse ponto. Só dizer. Um dos argumentos do pastor Diego há 2 semanas, eu lembro-me que a determinada altura, quando estamos a falar de autores, ele lembrou-nos que os próprios reformadores liam os textos dos pais da Igreja, ou seja, conheciam bem a história da Igreja e utilizaram alguns autores da história da Igreja. E os próprios reformadores utilizaram logo desde o início credos, confissões e catecismos. Tu sabes, eu vou utilizar e estou a utilizar muito, à medida que vamos lendo, estou a utilizar um catecismo que eu particularmente gosto, que é o catecismo de Heidelberg, e que é uma coisa bem mais complicada no sentido de memorização e até no sentido de leitura. Portanto, é um conjunto, ele está feito para o ano todo e tem algumas perguntas por cada domingo. Ele faz várias coisas, portanto, o Catecismo de Heidelberg, na sua estrutura, também tem um comentário ao credo e é por aí também que eu estou a utilizá-lo, porque eles colocam algumas das questões que serão complicadas para nós hoje e que é interessante como um catecismo com 500 anos não foge às perguntas complicadas. Portanto, na formação ou na educação, se quiseres, quase como uma escola bíblica, eles pegam nos crentes e vão preparando-os para as perguntas que podem acontecer, não só de quem está de fora, mas também as perguntas deles próprios. Portanto, o objetivo é que o crente cresça na fé, cresça em piedade, cresça em santificação e todas as perguntas e respostas têm texto bíblico que apoia aquilo que é dito. Portanto, é uma coisa que é diferente de um credo, um catecismo, mas o sentido é o mesmo, é ir preparando, é ir solidificando o crente naquilo em que acredita. Mas diz, querias fazer então, deixa-me ir entrando já nas grandes questões deste credo. Mas tu dizias, estavas a referir que todos os pontos do credo estão apoiados em verdades bíblicas, ou seja, e tu tens feito isso na classe, ou seja, temos lido certos do credo e depois
ou como trabalho para casa ou durante a classe, nós vamos buscar as passagens que suportam aquilo. Agora, chegamos àquela sexta linha que eu dizia, que é, na versão que tu leste diz desceu ao Hades, ou seja, Jesus desceu ao Hades. Na versão que eu aprendo e digo com as minhas filhas cá em casa, dizemos desceu à mansão dos mortos, que é outra versão. Nós já falámos disto, até eu lembro-me que já da outra vez, um dos pastores e teólogos que a gente gosta muito do nosso século e que a nossa igreja em particular tem uma relação especial com ele é o John Piper. John Piper esse que tem muita dificuldade, ou seja, e no que toca ao credo dos apóstolos é uma parte do credo que ele retira, ou seja, porque ele diz que é difícil ir ao texto bíblico e saber exatamente, ou seja, dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos. E ele depois ainda diz, ainda por cima, porque agora estou a parafrasear muito isto para não estar a tirar as coisas de contexto, mas que ele diz, quando está na cruz e quando fala para o ladrão, ele diz para o ladrão que hoje tu estarás comigo no paraíso. Portanto, ou seja, o John Piper diz que é difícil a parte da mansão dos mortos e que realmente a única pista que nós temos acerca de onde Jesus ia estar parece que é aquela que ele diz para o ladrão no momento da morte, da sua morte, que diz, olha, tu hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, professor Tiago Falcoeiras, o que é que me tem a dizer acerca disso? Eu não preparei isto propriamente, mas fui buscar... Tu já sabias que eu ia puxar por aqui, sabes? Claro, É o tema mais apaixonante que eu tenho neste credo. Claro que sim. Não, o termo inicial será Hades, e Hades pode querer dizer sepultura, Hades pode querer dizer reino dos mortos, e Hades pode querer dizer inferno. Eu não vou agora pegar aqui nos textos todos e depois até poderemos dar continuidade a isto, mas deixa-me começar por ler, deixa-me ver se eu encontro, até as perguntas e as respostas do Catecismo da Heidelberg, porque eles não vão ficar quietos nem calados, mas o ponto é, eu acredito que Jesus foi ao inferno? Não. Eu não acredito, a Igreja da Lapa não acredita. Eu acredito que Cristo morreu. Acredito. Eu acredito que Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, teve que ter morrido. Eu acho que a questão do pastor John Piper em se Cristo estaria no céu logo imediatamente ou não, eu não vou entrar por aí. Há vários vídeos do pastor John Piper e há um em específico, eu acho que não me estou a enganar, acho que é o dele, em que ele faz a diferença entre o que quer dizer Hades, o que quer dizer Sheol, o que quer, e pega por aí, deixa-me ver, acho que é Hades, Sheol e outros termos. Portanto, pode ser interessante perceber. Ponto número 1. O termo inferno, infernos, só aparece por volta do século IV. Ok? Até aí está Hades. Mesmo em relação, desculpa, Tiago, mesmo em relação ao Sheol, ou seja, a ideia que eu tinha é que o Sheol está mais ligado. Eu agora já não me lembro bem e também já não te vou, sem fazer agora o estudo, já não te consigo fazer especificamente a distinção entre um e outro. Mas a questão é, se eu estiver a dizer Jesus desceu ao inferno, eu não posso dizer creio. Eu pessoalmente não creio que Jesus tenha descido ao inferno. A lógica, e por isso eu também uso e também utilizamos, parece-me mais consentâneo, mansão dos mortos. A ideia é Jesus morreu. Portanto, e as perguntas, eu posso não dar provavelmente as respostas, mas também são curtas, é porquê que Cristo devia sofrer a morte? Porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do Filho de Deus. E neste sentido eu acho que nós podemos dizer que Jesus desceu ao Hades
naquele sentido de ao reino dos mortos. Okay? O Sheol, salvo erro, tinha aquela ideia de alguma coisa que estava em contínuo sofrimento, e o Hades não teria esse significado. Okay? Portanto, aqui será mais uma ideia de Cristo morreu. Porquê? Porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do Filho de Deus. Não houve outro meio de pagar os nossos pecados. E eles depois fazem uma pergunta que até é interessante. Porquê que ele foi sepultado? E a resposta é para dar testemunho de que estava realmente morto. Repara, eu até poderia dar uma resposta à questão do pastor John Piper, não quero entrar por aí, até porque não estou tão dentro da questão teológica e da discussão teológica ao longo dos séculos. E, portanto, para ser excomungado neste momento vou ficar calado. Mas o ponto mais importante... Já agora, deixa-me só dizer isso, é uma coisa que eu aprecio e acho que às vezes nos falta, e tu dizes, já disseste várias vezes isso na escola dominical, que é, há coisas que a Bíblia dá espaço para a gente justificar e há coisas que não vale a pena tentar ir mais além do que aquilo que a Bíblia diz, ou seja, e ainda há poucos domingos o Tiago falava o mesmo. Às vezes a Bíblia não está preocupada em explicar coisas, mas está preocupada em apontar para determinada coisa. Desculpa, cortei-te, agora disseste isso e... Repara, e a questão é um bocado essa, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, no sentido de esteve morto, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Repara que esta é a principal lógica na discussão logo desde o início. Roubaram o corpo, estava a dormir, não morreu realmente, ou foram eles que roubaram o corpo, porque... e é algo central na nossa fé. Eu não estou a dizer que é fácil de aceitar, não estou a dizer que quem não acredita não acha que nós somos loucos, ou malucos, ou doidos, mas nós acreditamos que o Deus Criador encarnou enquanto homem, ele viveu durante alguns anos nesta terra, ele cumpriu a lei, em tudo ele foi justo, ele foi o sacrifício, ele deu-se como sacrifício, ele morreu pelos nossos pecados, mas a história não termina aqui, portanto, nós todos os anos na Páscoa de uma forma muito especial e muito específica, lembramo-nos de que Cristo morreu e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E é muito engraçado agora o que tu estás a dizer, parece que aqui neste credo, que é um credo tão curto, que há mesmo esse vínculo do que aconteceu a Jesus, e acho que é mesmo o que tu estás a dizer, porque se a gente reparar é usado 4 palavras, que foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ou seja, parece que o credo faz mesmo questão de passar a mensagem. E depois ressurgiu, exatamente. E depois ressurgiu. Ou seja, parece que há mesmo aquela coisa que, malta, não houve aqui encenação. Isto não queremos que haja aqui uma interpretação que diga aqui quando diz morto não é bem morto. Parece que há essa ênfase, né? Que foi crucificado. Ele foi morto, ele foi sepultado, ele desceu à mansão dos mortos, que é mesmo para dizer que Jesus morreu mesmo e Jesus ressuscitou mesmo. Ou seja, isto aqui não é algo que a língua possa mudar, ou seja, isto não é um significado, isto não aconteceu mesmo, isto é só uma alegoria para mostrar o que é que se quer dizer. Ou seja, parece que o credo traz essa força, né? Dizer, não, isto passou-se mesmo e é bom que vocês acreditem nisto, porque foi assim que se processou. Sim, pelo menos eu sinto, é agir porque, por exemplo, o credo começa com creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E pronto, Deus Pai está descrito, não é? Mas depois no que toca à morte de Jesus, há aqui tanta força, não é? Aquela coisa de dizer, olha, isto não se pode pôr em causa. Deixa-me dizer uma coisa que o Tiago não gosta de me ouvir dizer, que é, deixa-me ser cínico, não é preciso saltar para a morte de Cristo para nós vermos o cuidado do credo. Porque se a morte de Cristo é uma coisa que nós não podemos explicar,
ou melhor, a morte e a ressurreição, é uma coisa que nós não podemos explicar. Foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Portanto, há ali uma preocupação por mostrar que não só a morte e a ressurreição são aspectos miraculosos, mas também o nascimento. E depois há uma coisa que nós também vamos falar, se calhar de uma forma muito, muito rápida, mas padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Há a necessidade ou a preocupação de estabelecer historicamente É verdade. a localização daquilo em que se acredita. E essa é uma preocupação bíblica, depois com todas as discussões sobre se sabemos, se não sabemos, se é, se não é, mas a Bíblia está muito preocupada, muitas vezes, em colocar um tempo e um espaço. Eu até, se me deixasse, até colocava ao contrário, ou seja, acho que uma das coisas que até ajuda a comprovar a veracidade da Bíblia é a não preocupação de dar os nomes, os locais e as alturas em que os eventos ocorreram. Ou seja, não é isso, não é um livro alegórico. Ou seja, há livros efetivamente que são difíceis de posicionar no tempo, como o livro de Jó, né, que há uma grande discussão exatamente onde é que aquilo aconteceu, mas a Bíblia está repleta de dizer isto foi na altura deste rei, isto foi debaixo do reinado de não sei quando, isto foi sobre o poder deste governador, etc. E isso é quase aquela coisa de um livro com milhares de anos, de repente aguentar historicamente a dizer não, nós não estamos aqui preocupados só em histórias representativas, em mitologias. Nós estamos a cruzar, a palavra de Deus está mesmo cruzada com a história e nós não temos problema de o mostrar e de meter nomes nas pessoas. E eu acho isso incrível. E acredito que era como tu estás a dizer, o credo também espalha essa parte. Quer dizer, não é só dizer que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Era o governador naquela altura, era quem estava à frente, era o governador romano. Sim, mas e uma das outras coisas que eu tenho batido um bocado, e repara, a nossa explicação relativamente ao termo Hades ou à mansão dos mortos é essa: Jesus morreu realmente. Não esteve a dormir, não foi um ato de magia por parte de Deus. O que a Bíblia diz é que Cristo encarnou, viveu e morreu. Teve sepultado, ressuscitou. Mas uma das coisas que eu costumo dizer é: se o vosso problema às vezes é que quem esteja de fora pensa que vocês são loucos, vocês não precisam dizer mais nada do que creio em Deus. Certo. Quer dizer, as pessoas, é verdade que as pessoas hoje já têm uma maior liberdade e aceitam, ou estamos numa cultura que às vezes parece aceitar, se resulta para ti, ótimo, se estás satisfeito com isso, ótimo, mas o credo, e falámos disto há bocado de forma breve, mas estabelece claramente que acredita num Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E uma das coisas que nós fomos falando é que é verdade que no Antigo Testamento parece que não há uma trindade. Então, aliás, a palavra trindade não aparece na Bíblia, e uma das coisas que nós falámos aqui há 2 ou 3 semanas foi da revelação progressiva. Portanto, parece que às vezes, mas a Bíblia não fala, o Antigo Testamento não fala de Cristo. Nós podemos, através da revelação do Novo Testamento, perceber que há episódios que se referem claramente a Cristo e até provavelmente algumas pré-encarnações do Senhor Jesus, nomeadamente quando diz o anjo do Senhor, provavelmente alguns daqueles episódios em Gênesis, por exemplo, serão com Cristo. Tal como o Espírito de Deus. Agora, como a revelação é progressiva, à medida que vamos lendo e à medida que Deus se vai revelando, vamos compreendendo melhor aquilo que Deus está a dizer acerca dele próprio. Portanto, é óbvio que se nós formos, e é o que a gente está a fazer, e eu esta semana não disse, eu preparei a escola dominical, é esta semana de base. Portanto, eu olhei para os meus apontamentos e não fiquei satisfeito com eles. Eu, na altura, cheguei a mostrar uma fotografia dos livros que estava a utilizar para preparar a aula. Mas é isso, nós podemos ler várias teologias sistemáticas, podemos ler vários livros de teologia,
para tentar compreender ou explicar o ensino de algo que o credo diz como uma palavra ou com uma expressão. Nós esta semana, na semana em que estamos a gravar, vamos entrar em creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Provavelmente eu vou fazer a pergunta mais estúpida de sempre, que é: qual era o nome do Filho de Deus encarnado? Porque não era Cristo, não era Jesus Cristo. O Cristo não era o João Pedro, não era o Pedro, não era o João Carlos, não é o Carlos. Portanto, Jesus é o nome, Cristo é o título. Portanto, ele é chamado de Cristo porque reconhecem que ele é o ungido de Deus, que ele é o Messias, que ele é a promessa de Deus. Portanto, quando nós começamos até às vezes, aliás, nós passámos um domingo só a falar de quem Deus é. Depois falámos da questão da paternidade, de Deus Pai. Portanto, o credo é muito simples, mas é aparentemente simples no sentido de, se formos à palavra, se formos aos textos, se formos até se quiseres, à literatura secundária, aos textos, às teologias sistemáticas, aos compêndios de teologia, aos livros de teologia, vamos ter muito que ler e muito para aprender. Portanto, o credo é interessante desse ponto de vista, porque é uma coisa, é um resumo relativamente simples. Aliás, tu há bocado estavas a falar do credo atanasiano, que é o credo que demora um bocadinho mais tempo com a Trindade, e pronto. O credo atanasiano nasce numa altura em que a questão das duas naturezas de Cristo e que a questão da Trindade está a ser colocada em causa ou tem que ser defendida, e é um credo que ainda hoje nós lemos e temos alguma dificuldade, como tu há bocado dizias, de ok, vamos ler isto uma vez, vamos ler isto duas, vamos ler isto três, mas é uma tentativa de a nossa discussão acerca da Trindade é baseada na palavra. O que é que eu quero dizer com isto? E cria-se um credo, cria-se um documento que a Igreja aceita como sendo aquilo que a Igreja acredita. Deixa-me agora olhar um bocadinho, ou seja, pegar numa coisa que tu disseste logo ao início, e porque é que especialmente, aliás, especialmente e se calhar exclusivamente, foi no mundo protestante, no mundo evangélico, que nos últimos tempos, e não sei exatamente quais tempos é esse, eu pelo menos cresci na igreja e eu nunca tinha ouvido falar do credo dos apóstolos, eu nunca tive uma educação católica, portanto daí nunca o tinha ouvido, e as igrejas por onde eu passei até chegar à Lapa nunca me tinham apresentado esta coisa dos credos, ou seja, nem estou a falar do credo dos apóstolos, diria que se calhar é o credo mais, entre aspas, universal que toda a gente conhece, porque creio que até deve ser dado nas catequeses da Igreja Católica, parece-me que sim, e eu nunca tinha estado exposto a eles. Porquê que achas que houve esta cisão? Ou seja, porquê que perdemos... Porque é uma ferramenta muito útil, ou seja, hoje olho, é útil, realmente é útil, e os outros créditos também vão ser úteis, porque é isso, uma coisa é estarmos com 66 livros, né? Outra coisa é tu teres créditos que tratam de assuntos muito específicos, uns mais específicos que o outro, ou que te dão um enquadramento, que são uns mais sistemáticos que outros, mas te dão um enquadramento acerca de algumas verdades bíblicas. E parece que nós, evangélicos, não se acredito não em todas as denominações, mas se calhar grande parte do mundo evangélico realmente perdeu este contacto com isto. O que é que achas? Eu acho que há diferentes respostas. Provavelmente a mais geral será tendo em conta o liberalismo, século XVIII, XIX, salvo erro, e as reações depois com o fundamentals ou o fundamentalismo, que não é se calhar a melhor tradução, há esse risco de olhar para o credo às vezes como algo, aliás, que é uma das coisas que eu tenho dito muitas vezes, isto não é palavra de Deus inerrante nem inspirada. Nós não acreditamos que o credo não possa errar aqui e acolá. Acreditamos, no entanto, que é um texto escrito pela Igreja num determinado momento
para defender a própria Igreja das Heresias. Portanto, por um lado há essa reação que historicamente eu não te consigo agora colocar tudo de pé, mas tem a ver com o fundamentalismo e tem a ver com uma fuga a alguns textos, porque se tu fores para os puritanos ou se fores para os reformadores, portanto ali até o século XVII, há esse uso. E, aliás, a Igreja Presbiteriana, eu diria inglesa, ou americana, brasileira, de alguma forma tem esse histórico de utilizar o catecismo de Westminster, mais os catecismos provavelmente do que os credos, embora tenham papéis diferentes e circunstâncias diferentes. Portanto, um é um texto que tu dizes eu creio nisto e o outro são um conjunto de perguntas que passam pela tua fé, passam por aquilo em que tu acreditas. Portanto, o objetivo será o mesmo, o conteúdo será distinto, até porque são textos mais longos. Portanto, há igrejas como a presbiteriana que têm essa escola e que têm esse hábito. E até o próprio hábito de todos os crentes, por exemplo, a igreja reformada holandesa, o Catecismo de Heidelberg é um texto ainda hoje lido e utilizado como devocional e até para estudo pessoal. Uhum. Eu diria que em Portugal também será uma reação, provavelmente, ao catolicismo da nação, e uma fuga a essa tentativa de sermos semelhantes em algumas coisas. Poderá ser em alguma medida, mas eu diria, daquilo que eu conheço no século XX, século XXI, há aquela lógica de eu só acredito na Bíblia. Há aquelas igrejas que têm aquela defesa de eu não preciso de um credo. O meu credo é o que a Bíblia diz. Repara, todos nós temos um credo. Pode estar, toda a igreja tem um credo, pode estar escarrapachado ou não. Mas aquilo que a igreja faz, aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja defende, isso é o credo da igreja. Portanto, às vezes, e era um bocadinho há bocado por aí que eu ia, às vezes corremos o risco de atirar, aquela expressão que o Tiago utiliza várias vezes, o bebé com a água do banho, porque por vezes estes credos foram tomados pela Igreja Católica e às vezes podem ser vistos como católicos. Portanto, eu quero ser estritamente evangélico, estritamente protestante, eu não vou utilizar algo que a Igreja Católica também usa e damos de barato à Igreja Católica aquele texto que nós acreditamos que é verdadeiramente católico no sentido universal. Ou seja, é algo que eu posso utilizar sem grandes problemas. Sim, sabes que também me parece, ou seja, mais recente que isso, ou seja, especialmente no final do século passado, neste século, que a relação do próprio cristão evangélico, no geral, ou seja, agora estou a pensar nos evangélicos, que logo por si só é uma amálgama muito grande de gente, mas acho que a própria relação com a Bíblia, ou seja, com o texto escrito, perdeu-se. Ou seja, hoje em dia, eu lembro-me que quer dizer, agora estou a falar como se fosse, mas uma das coisas que sempre ouvi falar muito é que uma das grandes diferenças entre um evangélico e um católico romano é que o evangélico pega na Bíblia, lê a Bíblia, etc. O católico romano é muito mais uma coisa do ouvir, do padre, etc, etc, etc. E acho que em determinada medida, ainda hoje, se calhar, essa generalização, se calhar faz sentido. Mas também noto que em muitas das nossas comunidades tem-se perdido muito este amor pelo texto escrito, por ler, etc. E o que me leva a pensar que se isto acontece com a Bíblia, quanto mais às coisas periféricas à Bíblia que servem, entre outras coisas, para não é ajudar, nem é complementar. Exatamente. Para fundamentar. E acho que isso tem sido, ou seja, parece-me que, pelo menos dos contextos em que vi, etc, etc, que este poderia ser um dos casos. Ou seja, mais do que uma reação que se calhar
que aconteceu algumas décadas antes ao catolicismo romano, toda uma certa liturgia e uma certa, ou seja, que depois, como tu dizes, foi o bebé com a água do banho, mas acho que nestas décadas mais recentes quando isso aconteceu, também se deitou se calhar parte da escritura e ficou-se mais por uma apresentação do Evangelho muito bassa, né? Com pouca profundidade, porque os próprios crentes evangélicos deixaram de pegar tanto no texto. Ou seja, quando eu falo, mais uma vez, quando falo evangélico, sei que estou a falar de uma mancha muito grande. Mas acho que nos ambientes em que eu cresci, também seria um bocadinho por aí. Se nem a própria Bíblia estamos a ir a fundo, estas coisas que são complementos na caminhada de fé, não são complementos à Bíblia, mas são estruturações de algumas coisas que a Bíblia diz, quanto mais isso. Não sei, também é uma leitura que eu faço, não sei o quão correta será, mas parece-me que... Sim, e depois é assim, eu concordo contigo e acrescentaria que o facto de muita da teologia hoje não ser tão definida quanto isso, e da preparação de alguns teólogos ligados a determinadas vertentes do evangelicalismo não ser tão definido quanto isso, às vezes a utilização provavelmente credos, eu até diria que não, se calhar os catecismos são mais específicos e estão ligados a determinadas correntes denominacionais que poderão dar um peso específico. Por exemplo, nós utilizamos o catecismo da Nova Cidade, que, como é feito em conjunto com presbiterianos e batistas, depois ali há determinadas questões, nomeadamente relacionadas com o batismo, em que não é tão específico quando outros poderiam ser. Mas às vezes a utilização de documentos destes, sejam credos, sejam mais especificamente catecismos, faz com que tu tenhas que ir mais fundo em determinadas questões teológicas, e que às vezes, e repara, tu disseste, e eu concordo que o credo atanasiano é um credo que é mais filosófico, é mais complicado, é mais... O que não acontece com o credo apostólico, portanto... O atanasiano. O atanasiano até é o que refere a parte de Cristo ser gerado, não criado. É esse, não é? Só isso. Mas repara, mais uma vez vai buscar a linguagem ao texto bíblico. Exatamente. Mas eu lembrava-me, ou seja, eu tenho sempre... Porque só isso, só esse pedaço é logo... calma, vamos lá com calma. Porque é denso, é um credo que não tem nada a ver, né? Em termos de densidade não tem nada a ver. E que é criado especificamente porque... há heresias e há discussões acerca do que é a Trindade, portanto, se é um Deus que se revela de três maneiras diferentes, se o Filho e se o Espírito Santo são quase como que sentimentos ou como formas de Deus se revelar, mas não pessoas, ou se são três deuses separados. Portanto, há uma necessidade da Igreja defender a doutrina da Trindade, tal como há uma necessidade da Igreja de defender a doutrina das duas naturezas de Cristo. Ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus. Explica, nós podemos ler o credo e ficarmos convencidos, não porque é um mistério. Portanto, o que o credo faz é ir ao texto bíblico e construir muito daquilo que defende com base no texto bíblico. Agora, deixa-me dizer isto, que é um dos pontos. Nós estamos a estudar o credo, o meu objetivo não é que todas as pessoas que estejam na escola dominical o decorem, se decorarem ótimo. O meu objetivo não é que as pessoas sintam a mesma convicção que eu na leitura do credo, no sentido de isto é um texto que me faz falta, mas é que as pessoas percebam a importância dos credos historicamente,
por um lado, mas por outro lado que percebam que os credos ainda têm muito para nos ensinar, por exemplo, na pergunta simples que eu fiz no primeiro dia, que foi em que é que eu acredito. Portanto, às vezes é muito, e nós estamos a falar de evangelismo na igreja, estamos a dedicar algum tempo durante setembro e outubro para preparar as pessoas melhor, para as motivar para o evangelismo. E essa é uma pergunta que, quando estivermos a falar com pessoas que não acreditam, nos vai ser colocada. Em que é que tu acreditas? E às vezes não é simples para nós, numa conversa, às vezes até com pessoas que nós conhecemos muito bem, fazer um pequeno resumo daquilo em que eu acredito. Sim. E os credos nisso podem nos dar algum tipo de ajuda. É isso aí. E malta, hoje só abrimos um bocadinho, já está na altura de fecharmos aqui o podcast, abrimos aqui um bocadinho aqui o véu, especialmente do credo apostólico, mas estão todos convidados, ainda vão a tempo, mesmo quando este podcast sair, o Tiago ainda há de ir a meio do credo, portanto ainda estão a tempo do domingo de manhã, às 10, agora é às 10h45, né? Agora já temos escola bíblica dominical outra vez, às 10h45, no Salão Nobre da Igreja da Lapa. Tiago Falcoeiras. Isso é um convite, explica, temos culto às 9h30 até às 10h30, temos escola dominical de 1/4 para as 11, 1/4 para o meio-dia, e depois temos um segundo culto, não para você, não é um novo culto, nós tentamos dividir aqueles que vêm até nós em 2 grupos, portanto temos um segundo culto do meio-dia à 1 e pouco. É isso, 10h45, Salão Nobre da Igreja, credo apostólico. Meus caros, até ao... Bem, com algumas reservas, porque há sempre alguém que vai com algumas reservas, mas mais uma vez, aquilo que temos tentado fazer, aquilo que eu tenho tentado fazer, isto para não falar no plural a jogador de futebol, aquilo que tenho tentado fazer é, a partir do credo, ir mais fundo na palavra. E, mais uma vez, o objetivo não é esgotar o estudo que podemos fazer, é simplesmente abrir o estudo individual que cada um pode fazer. Tu há bocado desta ideia de fazer a pesquisa por palavras, por versos. Hoje, com a internet, com os Googles, com as Bíblias online, isso é fácil de fazer. Portanto, às vezes é muito simples irmos somente a partir de um nome. Aliás, desta semana, como dizia há bocado, o objetivo é estar ali um bocadinho a fazer a distinção entre Jesus e Cristo. Portanto, os dois são prova de que Jesus é o Messias prometido, mas de qualquer forma é pegar no nome, no título de Cristo e tentar ir um pouco mais fundo nisso. Mas sim, meu caro. É isso aí. Agora não até para a semana, mas até ao próximo programa. É isso mesmo. Dia 10, dia 20, aqui estamos nós. O próximo é dia 10 ou dia 20? Vamos ver. Abraço, meu amigo. Meus caros, obrigado por nos ouvirem. Tchau, Joel. Uma boa semana. Antigamente tudo era bom, hoje todas as coisas mudaram. Antigamente tudo era bom, hoje todas as coisas mudaram. Para onde vai parar este mundo?